Já faz um tempo que tu tá trabalhando na mesma empresa, tu já tá puto aí que não recebe nenhum aumento, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento, o desafio tá sempre o mesmo, tu tá estagnado. E daí tu decide que tá no momento, bora pra próxima, vamos começar a se inscrever em vagas, tentar achar um outro desafio. E depois de um tempo tu recebe uma proposta melhor, com mais benefícios, com desafio massa, numa empresa legal. E tu decide topar, tu decide aceitar essa proposta. E daí tu chega na tua empresa lá e fala, ó, pô, recebi uma proposta, vou aceitar, quero sair. E teu chefe fica desesperado, te pede para ficar mais 2 semanas, um mês, para conseguir organizar as coisas, ver se consegue te substituir no meio do tempo. E no meio dessas 2 semanas, um mês que se tu aceitar ficar mais, tu recebe uma contraproposta com mais grana, cobre a tua proposta, um desafio melhor, te promete 1001 coisas. E aí, o que tu faz? A ideia desse vídeo hoje é te dar um pouco de claridade sobre o que acontece, de novo, por trás dos panos, dentro da gestão da empresa, para te dar alguns insumos sobre como que a empresa pensa, quem que tu é e qual que é a tua função na empresa, para tu entender se faz sentido tu aceitar essa contraproposta, ou se não, tá na hora mesmo de tu sair e achar um outro desafio. Dentro desse processo não tem certo e errado, eu já vi diversas situações, já vi pessoas que decidiram aceitar a contraproposta, ficar na empresa e foi muito bom, as coisas mudaram, a situação mudou e as pessoas ficaram felizes depois de fazer isso. Já vi pessoas que aceitaram essa proposta, continuaram na empresa, ficaram infelizes ainda, as coisas pioraram e decidiu sair depois. Vi pessoas que não aceitaram a contraproposta, foram para outra empresa, super felizes lá, ou pessoas que saíram da empresa e depois de 1, 2 meses estavam infelizes e decidiram que queriam voltar. Então não tem certo e errado, eu vou aqui nesse vídeo a ideia é levantar algumas hipóteses, algumas questões que permeiam esse momento bem único aí na vida dentro de uma empresa, para que vocês tenham insumos para tomar essa decisão da melhor maneira possível. Então vamos começar pelo momento que tu pede demissão, né? Que tu pede para sair. Esse momento, tu tá dando o teu aviso prévio. Esse aviso, tu pode não cumprir ele, então tu pode falar que, olha, a partir de hoje eu não trabalho mais aqui, amanhã eu tô saindo. A única coisa que acontece é que a empresa não vai te pagar por esse mês que tu não vai trabalhar. Então tu não tem nenhum desconto, nenhuma multa, nenhuma coisa assim. Mas no geral as empresas pedem para tu cumprir o aviso ou parte do aviso. Então digamos que eles pedem para tu cumprir 2 semanas para ajudar na transição, ajudar a organizar as coisas antes de tu sair. E esse é um ponto que é bem visto, pensando em profissionalidade, tu sair da empresa depois de organizar as coisas e não trazer mais problemas para a empresa, né? Então, no geral, as pessoas acabam cumprindo 1, 2 semanas de aviso. A empresa ela não precisa pagar o teu aviso completo. Então, se tu trabalhar 1, 2 semanas, ela só tem que te pagar equivalente a isso. Existem algumas pessoas que dispensam o colaborador na hora, mas daí automaticamente ela vai ter que te pagar 30 dias. Então, se tu falou ali, eu estou saindo da empresa, mas eu vou cumprir o meu aviso prévio, vou ficar os 30 dias, e a empresa te fala, não quero que tu cumpra, tu pode ir embora agora, obrigatoriamente a empresa vai ter que te pagar por esses 30 dias aí que tu tá disponível para ajudar eles, mas eles não querem, tá? Mas, independentemente de tu querer ficar um dia a mais, nem um dia, 2 semanas, um mês, eu vou considerar que a empresa vai te fazer uma contraproposta, mesmo que seja no mesmo dia, para a gente seguir esse processo aí de como que seria feita essa contraproposta. A empresa só vai te fazer uma contraproposta, obviamente, se valer a pena para ela, né? Tem vários motivos por trás, pode ser que porque tu seja um bom colaborador e eles não queiram te perder, mas no geral está atrelado à tua função. Então, o quão importante é a cadeira que tu senta e qual o impacto que isso vai ter no negócio caso tu saia de maneira repentina, sem dar a possibilidade da empresa substituir e organizar as coisas dentro de casa. Então, são vários fatores que são levados em consideração. Qual que é o conhecimento específico que tu tem? Às vezes tem colaboradores que têm um conhecimento muito específico dentro da empresa e que é difícil de substituir eles. Então vai doer tanto no bolso da empresa quanto nos processos, isso vai ser dolorido para a empresa e às vezes elas preferem não perder aquela pessoa e por isso fazem uma contraproposta. Às vezes é pelo impacto financeiro que tu vai ter, então dando um exemplo, uma área que acontece muito, a área de vendas. Então, se tu tem uma previsibilidade de vendas, que tu já tem as tuas metas e elas estão fluindo bem, tu perdeu um vendedor, um pré-vendedor, alguém que tem uma função importante dentro daquilo ali, o tempo de tu perder essa pessoa
tu contratar outra pessoa, treinar essa pessoa até ela começar a trabalhar e efetivamente entregar resultado, tu vai perder todo esse resultado que essa pessoa deixa de entregar. Então isso daí também é levado em consideração. Em algumas funções é mais fácil de metrificar isso do que em outras. Então quando a empresa vai tomar essa decisão de fazer uma contraproposta ou não, eles levam em conta vários fatores. O financeiro é um deles, mas não é o mais importante nesse momento. Claro que o financeiro é importante, tem que ter grana para poder fazer uma contraproposta, mas no geral são levados em consideração outros fatores. Por exemplo, o tempo para substituir. Então, eventualmente, alguma função dói muito na empresa o tempo de substituição. Então, até às vezes eles vão pedir para tu cumprir o aviso, justamente por isso, né? Para tu conseguir, eles conseguirem ter um pouco mais de tempo. Porque aqui, quando a pessoa sai, tem o tempo de recrutar a pessoa, tem o tempo de treinar a pessoa, tudo isso é levado em consideração no meio dessa contraproposta. Tem algumas pesquisas que mostram que o custo para a empresa de substituir um colaborador gira entre 50% a 200% do salário anual dessa pessoa. Então, é custoso para a empresa perder pessoas, principalmente boas, e principalmente pessoas que têm funções específicas que seja difícil de substituir. Então, às vezes, financeiramente, vale a pena a empresa se esforçar para manter aquela pessoa, mesmo que essa pessoa ela vá sair depois de um tempo, mas ela se esforça para manter no curto prazo. Então, uma coisa que eu vejo acontecer muito é um colaborador novo, entra na empresa, então no teu caso, tu entrou na empresa recebendo 5 mil reais, tu já está há 3 anos na empresa, sem receber promoção, sem receber aumento, só ganhando dissídio, talvez tu esteja recebendo 6 mil, mas que tu tem uma experiência relevante, são 3 anos nessa função, dentro daquela empresa, então tu tem todo um conhecimento de negócio, conhecimento dos processos, das pessoas, então tudo isso aí são coisas que são intangíveis às vezes no salário, mas que com certeza são levadas em consideração. Então, se tu for sair naquele momento, para te substituir uma pessoa que vai render do mesmo jeito, que tem a mesma experiência, etc., digamos que o mercado já mudou e que uma pessoa nessa cadeira vai valer 10 mil reais. Então, tu tá recebendo 6 mil, ou talvez até menos, e uma pessoa nova vai receber 10 mil naquela função. Então, para substituir a tua função naquele momento, vai custar muito mais. Então, se tu recebeu, digamos, uma proposta de 8 mil para sair, que seria tu ganhar 2 mil a mais do que tu ganha hoje, às vezes vale a pena a empresa te oferecer 8,5. Ainda assim vai ser mais barato do que substituir, achar uma pessoa nova para essa função, mas vai ser mais caro do que tu está recebendo hoje. Então a empresa ela consegue, de alguma maneira, metrificar esse risco e enxergar o quanto que vai valer a pena te substituir ou não. Por isso que às vezes rola esse tipo de contraproposta, mesmo cobrindo o valor, oferecendo mais dinheiro do que tu está recebendo nessa proposta nova para sair da empresa. Esse tipo de aprovação, no geral, ele tem que passar pelo time executivo. No geral, quem decide isso é o RH financeiro e o presidente ou CEO da empresa. Esse é um tipo de decisão estratégica importante porque mexe na cultura da empresa. A empresa ela não quer de jeito nenhum que seja um fator normal fazer contrapropostas, porque daí qualquer pessoa que for sair da empresa vai receber uma contraproposta, eles não querem que isso seja esperado. Exceções existem e vão acontecer, então vai ter pessoas, vai ter funções específicas que a empresa vai se esforçar mais para ter uma contraproposta, mas a empresa ela não quer de jeito nenhum que os colaboradores achem que isso é normal, porque senão isso vai criar uma instabilidade na empresa, outras pessoas vão tentar sair para ver se conseguem uma contraproposta maior para receber um aumento. Então esse é um ponto, é um tipo de decisão que ele envolve várias áreas da empresa e é uma decisão estratégica, sim, não somente financeira. Então, digamos que te fizeram uma contraproposta e agora tu tem que pensar se tu vai aceitar ou não. Eu acho que se for uma decisão somente financeira, tu gostaria de receber mais, talvez valesse a pena tu aceitar, porque tu já conhece as pessoas ali, já conhece os processos, tu já sabe como é a regra do jogo. Quando tu vai para uma empresa nova, tem muitas variáveis que tu não conhece, pode ser que seja um porre trabalhar nessa empresa nova e tu gostava mais da outra, então tem coisas para tu considerar. Mas um ponto importante que eu vejo poucas pessoas fazerem no momento de aceitar uma contraproposta, tu tem que perguntar e tem que deixar claro se alguma coisa vai mudar. Se a régua vai mudar, se a tua função vai mudar, se a expectativa da empresa sobre ti vai mudar, porque digamos que tu recebia 5 mil antes e a tua proposta seja de 10 e a empresa cubra, eles vão te pagar o dobro. Eles vão te exigir o dobro? Porque isso é um ponto importante, de tu tentar entender que, olha, não, agora eles só vão pagar o que eu deveria receber, é um reajuste porque eu deveria estar recebendo mais,
e tu conseguir combinar e negociar isso. Porque às vezes eles te oferecem, não, ó, eu vou te cobrir 10 mil reais aqui, e talvez tu não queira, porque esses 10 mil reais vão vir atrelado a uma promoção, uma mudança de função que tu não tá querendo nesse momento. Então acho que não dá para tu aceitar essa contraproposta sem discutir o que vem por trás dela, porque depois, se vocês não discutirem e do nada a empresa começa a te cobrar outras coisas e fala, não, agora a gente está te pagando o dobro, então a gente espera que tu entregue mais. Só que isso não foi combinado no início, então vai ficar uma situação chata, então é importante que quando tu vai aceitar uma contraproposta, deixe essas regras claras para todo mundo estar com as expectativas alinhadas nesse momento. Tá, mas digamos que tu não aceita a contraproposta e tu decide ir para outra empresa, tá? Foi lá para outra empresa e agora eu vou entrar no... Não vou entrar tanto na questão de se der certo, porque se der certo acabou o processo aí, tu tá numa empresa nova, vivendo a tua vida de outra maneira, com outra função, ganhando mais, etc. Mas digamos que não dá certo, tu vai para essa empresa e é uma merda, sei lá, a cultura é ruim, teu chefe não é bom, tu fica estressado, mais ansioso, tu não gostou, foi uma decisão errada tu ter ido para lá e tu decide voltar atrás, tu decide falar com a empresa, com o teu ex-chefe e falar, tipo, porra, olha, não tô gostando daqui, gostaria de voltar. Tem alguns fatores importantes para levar em consideração. Primeiro, aquela contraproposta, ela não vale mais. Se tu quiser voltar, pode ser que a empresa te ofereça o mesmo salário que tu tinha antes. E daí vai de ti topar ou não. Então aquela proposta inicial lá, daqueles, sei lá, se tu ganhava 5 mil e a proposta foi 10 mil, a contraproposta foi 10 mil, não quer dizer que eles vão te pagar 10 mil. Talvez é uma âncora, é um jeito de tu conversar com eles, tu já parte de um valor que tu consegue negociar, mas não é uma realidade. Eles te fizeram aquela proposta naquele momento, depois a situação mudou, agora eles estão com as cartas na mesa, né? Tu tá querendo voltar, então não é eles querendo te manter, e sim tu querendo voltar, muda um pouquinho a situação. Mas um outro ponto importante que as empresas têm que levar em consideração nesse momento é que se dentro dos primeiros 90 dias que tu saiu da empresa, existe um risco deles te trazerem nesses 90 dias, que é um risco de contrato continuado. Então, na teoria, tem um risco trabalhista que se tu voltar antes desses 90 dias, tu pode, de alguma maneira, processar a empresa falando que não foi rompido esse contrato, porque tu não deixou de trabalhar lá. Eu sei que é meio confuso, mesmo existindo provas de tu ter assinado o documento, que tu parou de trabalhar, tudo mais, tem esse risco que antes de 90 dias, ao menos esse é o recomendado, não tem na lei trabalhista, não tem nada especificamente falando disso, mas tem esse risco. Então, no geral, juridicamente se aconselha esperar 90 dias para recontratar alguém para a mesma empresa, tá? Principalmente se for na mesma função. Se forem funções diferentes é mais tranquilo, mas se for na mesma função, para voltar para a mesma cadeira, tem esse período aí de 90 dias, de 3 meses, que é aconselhado que a empresa espere. Então, sobre o processo de substituição, de tu pedir demissão, de tu querer sair da empresa, de tu aceitar uma contraproposta, essas são as coisas que tem por trás, que eu acho que é interessante que tu saiba, para tu controlar esse processo, né, e tu entender o que está acontecendo por trás dos panos também. Entendendo de novo, todo mundo é substituível, não tem ninguém que não é substituído dentro de uma empresa, seja o presidente da empresa, diretor da área XYZ, ninguém é insubstituível nesse processo. Mas que sim, existem funções e pessoas que doem mais na empresa quando pedem para sair ou tem essa saída não planejada, né? Então o objetivo desse vídeo é te mostrar um pouco mais do que são as coisas que permeiam o teu trabalho nessa empresa, para tu ter controle sobre a tua carreira, ter controle sobre a tua vida, essas decisões aí que com certeza impactam muito a nossa vida pessoal, né? Dentro do que permeia a profissional também. Então por hoje é isso aí, deixa tua curtida, comenta aí se tu curtiu o vídeo, se tem alguma dúvida, propõe outros vídeos, outros temas pra gente seguir conversando, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!